Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E o tema é: depois de tudo isso, há um novo começo. Está escrito em Jó, capítulo 1, versículo 20 a 22, que diz assim: Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. O livro de Jó nos fala da história de um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, que vivia uma vida que agradava ao coração de Deus. Ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó era um homem rico, de maneira que este homem era o maior que todos os do Oriente em riqueza, sabedoria e piedade. Jó era um homem justo e piedoso, que teve a sua fé provada ao máximo. Jó foi provado e aprovado por Deus. Um certo dia, houve uma reunião nas regiões celestiais e os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor e veio também Satanás. Então Deus perguntou a Satanás se havia observado Jó e, diante do testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda a sua integridade devia ao fato de Jó ser abençoado por Deus e possuir bens. E caso tudo isso fosse tirado, Jó blasfemaria. Em Jó capítulo 10, versículo 12 diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Jó, pela permissão de Deus, perdeu seus bens materiais, seus filhos, sua saúde, mas reagiu a tudo que lhe aconteceu com humildade, mansidão e adoração. Jó permaneceu fiel a Deus e manteve a sua fé e o seu amor por Deus, mesmo em meio a dores e sofrimentos que passou. Agrade o coração de Deus. Ame a Deus de todo o coração. Em Mateus capítulo 22, versículo 37 diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quem ama a Deus de todo o coração sempre quer agradá-lo. Quando buscamos agradá-lo, vivendo uma vida sincera, reta, temente a Deus e desviando-se do mal, podemos experimentar a presença de Deus nos consolando, nos fortalecendo, nos animando, aumentando a nossa fé e nos alegrando em meio às mais duras provações que passamos nessa vida. Quando amamos a Deus de todo o coração, fazemos do Senhor a nossa única fonte de vida, de alegrias, de força e de sabedoria. Em João capítulo 14, versículo 6 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nada nesse mundo consegue preencher o vazio deixado pela falta de Deus. Só Jesus Cristo pode mudar a nossa vida e preencher o nosso coração de vida, alegrias e paz. Só Deus
pode preencher o vazio que existe dentro do ser humano. Renda-se a Deus, adore a Deus, busque a Deus de todo o coração e Ele, o Senhor, inundará a sua vida de paz, de alegrias, e a presença do Espírito Santo inundará sua casa, sua família, sua vida, mesmo diante das mais duras provações que passamos nessa vida. Só existe um caminho que nos levará a Deus. Jesus Cristo é o caminho de volta para o Pai. A vida não faz sentido longe de Deus. Somente junto com Jesus Cristo encontramos paz, alegrias e propósito. Quem ama a Deus de todo o coração, guarda a palavra de Deus no coração. Em João capítulo 14, versículo 23 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus Cristo é a verdade que liberta. Quando mergulhamos na Bíblia, a verdade que liberta, somos transformados à imagem de Cristo. Somos lavados, purificados, somos preenchidos por Deus de vida, paz e alegrias. Em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27 diz assim: Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Somos iluminados pela presença de Deus, onde a luz de Cristo, morando em nós, afasta as trevas do pecado, do mundo e nos traz salvação através da fé em Jesus Cristo e do sacrifício da cruz do Calvário. Em Jesus Cristo há perdão dos pecados, paz e alegrias pela presença do Espírito Santo morando em nossa vida. Em Salmo 86, versículo 5 diz assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça para com todos os que te invocam. Agrade o coração de Deus, ande com Deus. Jó andava com Deus. Ele manifestava a vida de Deus em sua história, em sua família e na sua geração. Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. É andando com Deus, caminhando com Deus, nos aproximando de Deus, mergulhando na verdade que liberta, que seguiremos manifestando a vida de Deus através da pregação do Evangelho, através do nosso estilo de vida que agrada ao coração de Deus, através dos propósitos que o Senhor tem posto em nosso coração para fazer. Em Romanos capítulo 8, versículo 19 diz assim: Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Jó andava com Deus e manteve a sua comunhão e fé em Deus, o que o sustentou de pé em meio a toda a provação que passou. Quem anda com Deus, anda com o coração desejoso por ter comunhão com Deus, desejamos servi-lo, agradá-lo, honrá-lo, adorá-lo em toda a nossa jornada nessa terra. Jó, o sacerdote do lar. Jó, como pai zeloso, tinha zelo pela vida espiritual de seus filhos. Orava e santificava seus filhos, oferecendo holocaustos segundo o número de todos eles. Jó tinha um estilo de vida
que fazia diferença na sua terra, na sua família e na sua geração. Jó buscava a presença de Deus e servia a Deus de todo o coração. Em Jó capítulo 1, versículo 5 diz assim: Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó buscava a presença de Deus em sua vida e por toda a sua casa. Jó edificava a sua vida e a sua casa buscando a presença de Deus constantemente. Jó se relacionava com o Deus verdadeiro. O sacerdote do lar ensina os filhos no caminho do Senhor e é exemplo de vida com Deus, exemplo de oração e de fé perseverante. Nossos filhos e filhas pertencem a Deus, que possamos ensinar os nossos filhos e filhas a amar a Deus de todo o coração, a serem justos, retos, tementes a Deus e desviarem do mal, a serem piedosos, e o Espírito Santo os guiará, os fortalecerá, os sustentará até o fim no caminho da salvação. Em Provérbios 22, versículo 6 diz assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O sacerdote do lar influencia os filhos e filhas a buscarem a Deus, a se lembrarem de Deus e a fecharem as portas para o mundo e para o pecado. Em Eclesiastes 12, versículo 1 diz assim: Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. O sacerdote do lar edifica a sua casa na rocha que é Jesus Cristo, e em meio à tempestade, a sua casa permanece de pé. Em Mateus capítulo 7, versículo 25 diz assim: E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Firmes na rocha, seremos luz do mundo e sal da terra. Em Jó capítulo 29, versículo 6 diz assim: Quando lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. É da rocha, que é Jesus Cristo, em comunhão com Jesus Cristo, em oração, no estudo da palavra de Deus, é com um coração humilde, manso e adorador que acenderemos a nossa candeia para iluminar em meio ao mundo que está em trevas. O azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, ilumina, cura, alimenta, lava e unge. É da rocha, que é Jesus Cristo, que seremos instrumentos nas mãos de Deus, levando a mensagem de transformação aos perdidos, trazendo luz, cura, força, esperança e propósito de Deus em cada coração. É firmes na rocha, que é Jesus Cristo, que seremos capacitados por Deus a vencer os obstáculos da nossa caminhada e seremos luz do mundo e sal da terra. Aprovação do justo. Os amigos de Jó falaram que o sofrimento e pobreza de Jó eram um sinal de transgressão ou pecado. Os amigos de Jó falaram segundo o que tinham visto com os que praticam a iniquidade e semeavam o mal. Segundo os amigos de Jó,
um justo não passaria por tamanha dor e aflição. Em Jó capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam isto mesmo. Com o hálito de Deus perecem e com o sopro da sua ira se consomem. A nossa fidelidade a Deus não é garantia de que não passaremos por aflições, dores e sofrimentos nessa vida. Jesus Cristo nos ensinou que adversidades e provações poderão acontecer aos seus servos fiéis, mas Jesus Cristo também nos garante o livramento de todas as aflições e perseguições que passamos nessa vida. Em Salmo 34, versículo 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor está no controle em todo o tempo da sua vida. Estamos guardados e protegidos por Deus, por isso temos paz e tranquilidade, mesmo em meio a provações, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Em Salmo 27, versículo 3 diz assim: ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Temos vivido tempos que muitos têm tido a sua fé provada, e é tempo de regarmos a terra com a palavra de Deus, de regarmos o amor, a fé, a compaixão. É tempo de fazermos a diferença em nossa geração. É tempo de permanecermos firmes nos propósitos e projetos que o Senhor tem posto em nosso coração para fazer. E muitos serão ressuscitados, reanimados, restaurados e estarão de pé na presença de Deus. Jesus Cristo breve vem buscar o seu povo fiel, que possamos ser como relâmpagos, produzindo luz intensa, anunciando o Evangelho de norte a sul, de leste a oeste. Em Mateus capítulo 24, versículo 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estamos em meio à maior guerra espiritual de todos os tempos. Em Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. É uma batalha espiritual contra as forças espirituais do mal, mas é também uma batalha da carne contra o espírito. Em Romanos capítulo 8, versículo 6 diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Vencemos essa batalha nos revestindo com as armaduras de Deus. Vencemos essa batalha agradando o coração de Deus. Vencemos essa batalha em oração. Vencemos essa batalha em adoração. Vencemos essa batalha firmes em Deus até o fim. Em Jó, capítulo 19, versículo 25, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que possamos manter a nossa fé firme na rocha inabalável que é Jesus Cristo e continuar crescendo em fé, em amor, em santidade, em oração
no conhecimento da palavra de Deus, mesmo diante das mais duras provações, e cumprir a vontade de Deus nessa terra. Enche o seu coração da palavra de Deus e cresça no conhecimento das Escrituras Sagradas. E o Senhor Jesus Cristo nos ajudará, nos fortalecerá para vencermos essa batalha e viveremos tudo que Deus tem para a nossa vida. Em Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nunca perca a esperança. Em Jó, capítulo 14, versículos 7 a 9 diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. É a água viva da palavra de Deus que trará a libertação da escravidão do pecado, que trará vida aos mortos espirituais, que trará restauração e esperança a cada coração. É a água viva da palavra de Deus que trará renovo espiritual a coxos e paralíticos, para que fiquem de pé e sejam os grandes instrumentos da nossa geração em meio a tempos difíceis. Depois de toda dor e aflição, há um novo começo. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor abençoou a Jó em dobro de tudo quanto antes possuía. Jó morreu velho e farto de dias e viu com seus olhos o Senhor Deus. Jó permaneceu fiel, pois estava alicerçado profundamente na rocha, que é Jesus Cristo. Vieram tempestades sobre Jó e sua casa, mas Deus, o amor dele pelo Senhor Deus, sua humildade, mansidão, fidelidade e fé o sustentaram em meio a tempos difíceis, e a casa de Jó permaneceu de pé em meio às perdas, escassez e lutas. Em meio a provações que vêm sobre justos e injustos, somente a rocha, que é Jesus Cristo, poderá manter a sua casa de pé. Jó nasceu, viveu, sofreu, superou e venceu. Vai valer a pena. Permaneça fiel até o fim. Em Jó capítulo 42, versículo 17 diz assim: então morreu Jó, velho e farto de dias. No fim do teste da sua fé, no fim da provação, você estará com o coração incendiado pelos propósitos e projetos de Deus. Você estará mais maduro, mais forte, mais experiente e mais sensível à voz do Espírito Santo. Jó, capítulo 42, versículo 16, que diz assim: depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. O grande propósito das provações é nos aperfeiçoar em fé, em amor, em comunhão com Deus, em comunhão com o próximo, e nos aperfeiçoar na palavra de Deus, buscando entendê-la, amá-la, pregá-la, vivê-la, nos aperfeiçoar no chamado, nos propósitos de Deus para a nossa vida. A fé de Jó foi provada e aperfeiçoada por Deus por meio da provação e aflição, mas em meio ao grande sofrimento que Jó passou, ele permaneceu fiel. Vai valer a pena. Permaneça fiel a Deus até o fim. Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor,
a termos o teu coração, um coração humilde, um coração manso, um coração obediente, cheio do teu amor, um coração adorador, Senhor, pois te honrar só nos traz vida, paz e alegrias. Senhor, que em meio a provações que passamos nessa vida, que possamos ter a atitude certa, que é permanecer crendo no agir do Senhor em nossa vida, em nossa casa e em nossa geração. Senhor, para ti não há impossíveis, para Deus tudo é possível. Senhor, liberta da escravidão do pecado. Senhor, cura enfermidades físicas e espirituais. Senhor, restaure corações, levante o caído, dê força ao abatido e dê vigor ao cansado, ó Pai. Pai, que em meio a tempos difíceis, onde a fé de muitos tem sido testada, o teu povo permaneça crendo, confiando e adorando o teu nome, Jesus Cristo. Senhor, enquanto te adoramos, nós somos restaurados, nós somos avivados, nós somos animados a permanecer esperando a nossa vitória. Senhor, que o Senhor traga restauração física e espiritual a filhos e filhas, para que sejam os grandes instrumentos nas mãos de Deus na nossa geração, Senhor. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor vire cativeiros e traga um novo começo de bênção, de paz, de alegrias e de vida com propósito para o teu povo fiel, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.